Você não muda a sua mãe. Você não muda o seu marido. Você não muda os seus filhos. Você só tem a habilidade, capacidade e responsabilidade de mudar a sua vida. Muitas pessoas dizem, olha, eu quero mudar, eu quero transformar a minha vida, mas eu tenho medo da dificuldade, eu tenho medo que vai doer, olha, vai doer tanto olhar pra mim, vai doer tanto descobrir que eu sou o problema da minha vida, vai doer tanto ter que dizer que não é a culpa do meu marido, da minha esposa, ou do Brasil, ou do governo, ou muito menos dos meus pais, ou que sequer do meu chefe, do patrão, ou do mercado que quebrou todinho e por isso a minha empresa quebrou. Vai doer reconhecer que eu sou o único responsável. E eu tenho que parar de usar a desculpa que eu vim usando até hoje pra poder atingir meus objetivos. Essa consciência, ela precisa ser impressa. Eu digo que a gente tem que vestir a consciência como uma segunda pele. A gente não pode sair de casa sem ela, a gente não pode acordar e começar o nosso dia sem a consciência, a convicção de que, mesmo não sendo fácil, é necessário e é possível. Eu só preciso de uma decisão. Eu tô falando pra alguém aqui hoje? Eu tô falando pra você? Tem fichas caindo na sua vida? Porque, olha, não tem uma vez que eu não abro a boca pra falar sobre não precisa ser fácil, basta ser possível, que eu não olhe para algo na minha vida que eu ainda não estou fazendo como eu tinha que ser feito por conta das dificuldades. Eu falo para mim também, tá bom? Vencer a zona de conforto é básico para quem quer ir para o próximo nível, para quem é Olga, para quem despertou o gigante do seu coração. E aí, essa é a frase, né, que eu já comecei dizendo e que eu vou repetir. Não precisa ser fácil, basta ser possível. Se alguém pôde, você também pode. Se alguém pôde, eu posso. Se alguém um dia venceu essa dificuldade, você é capaz de vencer. Se alguém um dia teve uma dificuldade muito grande financeira e hoje vive com liberdade, você também pode. Se alguém teve um casamento completamente arruinado e hoje tem um relacionamento pleno, feliz, abundante, cheio de respeito, você também pode. Se alguém tinha um relacionamento distante, frio, cheio de confusão e dor com seus filhos ou com seus pais e hoje tem um relacionamento paz, de prosperidade, conexão, você também pode. Se tinha alguém que não tinha nenhum relacionamento com Deus, sequer sabia que Deus era o seu pai e hoje vive um lugar de intimidade com Ele, se essa pessoa pode, você também pode. Não precisa ser fácil. Então vamos começar, tá certo? Para toda mudança, nós seguimos alguns passos básicos. Obviamente, existem várias outras coisas importantes pelo caminho. Mas ninguém muda o quê? Sem consciência, sem preparação e sem atitude. Sem atitude. Tem que viver o processo. Não precisa ser fácil. Basta ser possível, tem que viver o processo. Camille, o que é o processo? O que é o processo? Se você for no dicionário, o processo diz assim, olha, é um termo, olha isso aqui, é um termo que indica o quê? A ação de avançar, de ir em frente. É um conjunto, uma sequência de ações, ação é verbo, ok? Comportamento, atitude, movimento. Uma sequência de comportamentos, movimentos, atitudes, uma sequência de ações completamente focadas em um objetivo comum. Quando a gente diz que tem que viver o processo, eu e você precisamos ter uma sequência de atitudes, comportamentos e ações na direção de um objetivo que vai me levar para aquele lugar. Mas não existe processo sem atitude, não existe processo sem movimento, não existe processo sem decisão. E não existe vida abundante sem constantemente viver um processo. Você vai entender. Mas existe um primeiro passo. E que primeiro passo é esse? O primeiro passo é o da consciência. Não existe viver processo nenhum de transformação, de mudança, de crescimento, de aprimoramento, de plenitude, se eu tenho completa ignorância sobre o estado de vida que eu tenho hoje. Se eu não tenho ideia do que eu estou vivendo. Se eu não consigo saber se eu sou uma boa esposa, se eu sou uma boa profissional. Eu estou tão dormente, levando uma vida tão no piloto automático, tão desconectada dos meus resultados, tão desconectada de tudo, achando que uma vida medíocre é o padrão, o normal e o certo. Se conformando com um casamento ruim, se conformando com um relacionamento frio e distante com os filhos, vendo os filhos se afastar cada vez mais e você não, como um sapo, não tem aquele ditado que diz assim, sapo em água morna, ele não percebe, como ele desespera, ele tá morto. A água tá tão morna, tá tudo tão morno que você não percebe que o casamento tá ruim, que você não percebe que os filhos estão ruins, você não percebe que a sua vida financeira está um desastre, você não percebe que você nem tem mais vida profissional ou se tem, é a mais pura mediocridade. 0,0000 encantamento ou sendo relevante na vida do outro. Você não percebe que não existe servir na sua vida, que você tá
está tão preocupada com o seu umbigo que você não consegue ser luz na vida de ninguém. Você não percebe que o seu relacionamento com Deus é superficial, frio, distante, se é que existe. Esse nível de inconsciência é o que me paralisou durante muitos anos. E talvez que esteja paralisando a sua vida hoje. É não ter coragem para olhar para a sua vida e reconhecer o que de verdade não está bem. Só que não existe processo sem consciência. Não existe processo sem transformação. Não existe processo sem lucidez sobre a vida que você tem levado hoje. O primeiro passo para toda e qualquer mudança que você deseja viver na sua vida, é a consciência do hoje, é a consciência do seu estado atual, a consciência de quem você tem sido, a consciência das dores que você sente ou das dores que você causa, as consciências do que precisa ser mudado. Se você não tem consciência, não vai se mover nunca. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu comecei a viver o meu processo de transformação, o que mais me faltava era a consciência. Eu até disse chega. Eu até disse, chega, não quero mais viver isso, eu não quero essa dor, eu não quero essa situação, eu não quero essa confusão, eu não quero viver essa angústia, eu não quero viver essa disfunção. Mas eu era tão cega dos meus resultados em algumas áreas da minha vida, eu estava sempre colocando tanto holofote no que era bom, tanta luz nos meus acertos e colocando para debaixo, jogando para debaixo do tapete as coisas que eu precisava de mudar, que eu entrei num processo vendada. E aí foi difícil, eu digo que foi um parto a fórceps, para eu conseguir evoluir nas minhas mudanças, porque eu era cega, eu era completamente cega. Eu só sabia que eu não queria mais estar naquele lugar de dor. Mas todas as vezes em que eu começava a mudar, eu levava muito mais tempo, por não ter consciência, para entender que quem tinha que mudar era eu. Então eu gastava uma energia tremenda, tentando encontrar explicações justificativas e culpados, ao invés de sentar na cadeira da responsável pela vida que eu tenho levado e começar a mudar. Por isso, pelo que eu vivi, é que eu te exorto, você precisa tirar as vendas. Como essa frase que eu amo. Se você fez o método CIS, você sabe. Nós precisamos de coragem, nós precisamos de verdade, nós precisamos de humildade. Todos os dias. Para a verdade nua e crua ser enxergada por nós. Sem essa verdade, você está gastando seu tempo assistindo esse vídeo. Sem essa verdade, você fica gastando seu tempo fazendo treinamento, fazendo lives, assistindo cursos, fazendo um monte de coisa. Se você estiver como na cadeira de telespectadora, olhando lá o ministrador, olhando o livro, até ler um livro, grifa o livro todinho, mas o livro serve para os outros. Alguém já fez isso? Caramba, meu marido precisa ler isso. Minha mãe precisa... Meu Deus, esse livro foi escrito para minha mãe. E você? E você? Você não muda a sua mãe. Você não muda o seu marido. Você não muda os seus filhos. Você só tem a habilidade, capacidade e responsabilidade de mudar a sua vida. Todas as vezes em que você sentar na cadeira como aluna, é para você olhar para si. Todas as vezes que você lê um livro, é para você olhar para a sua história. Todas as vezes em que você estuda a palavra de Deus, que o Espírito Santo te exortar, é para você refletir sobre os caminhos que você tem que mudar na sua vida, não é na vida de ninguém. Deixa que cada um viva o seu processo. O processo é para você, mas sem coragem para olhar a sua vida de verdade, sem verdade, né? Sem subterfúgio, sem manipulação, sem florzinha, sem mimimi explicando o seu mau caminho e sem humildade para levantar a mão e pedir ajuda e dizer eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Não vai ter viver o processo.